cantinho tropical onde o céu é azul e vivem passarinhos de todas as espécies. Na ilha, cada pássaro tem seu próprio talento. Tem o Doutor Beija-Flor. Alô, alô. Bom dia, pessoal. Vamos continuar nossas modelagens. Use as setas ou joystick para movimentar o personagem. O mouse para ajustar a câmera e pular e o I para atirar. Bom, pessoal, vamos então continuar. O Elon Musk mandou uma carta dizendo que a Starlink Nossas caiu pois não modelagens, pagamos tá? a conta. Como ficaremos sem nossos memes favoritos? Vamos lá. Oh, não. Os lagartuxos. Bom dia, pessoal. Vamos começar então a dar continuidade às modelagens que eu estava fazendo ontem, né? Ontem de manhã eu fiz uma outra aula, 1 hora, e eu mostrei os primeiros passos na criação dos modelos desse jogo que eu acabei de mostrar aqui. Então ontem eu abri o Blender por exatamente 1 hora e essa foi a segunda aula ao vivo que eu fiz. Nisso eu fiz 2 arrancadas de modelagem no 3D, né? Trabalhei 2 horas praticamente. Foram 2 lives, tá? Foi uma na segunda que durou 2 horas, mas na primeira hora eu fiquei explicando as dúvidas que o pessoal estava tendo e conduzindo, né, os novos alunos a começarem a treinamento. E a segunda hora da primeira live eu modelei alguns objetos, cena. E ontem, por mais 1 hora, fiz a modelagem dos outros objetos.
Se vocês perderam essas aulas, vocês têm que estar dentro do Aprenda a Programar, tá? Seguindo a sequência das aulas ou pelo Google Classroom. Vocês vão encontrar essas aulas aqui, tá? Essas modelagens aqui são quase tudo que a gente precisa para o nosso jogo. Eu fiz uma lista também. Isso aqui é o que eu abordei nas primeiras lives, tá bom? Então eu falei sobre computação básica, os primeiros passos e tal. E falei um pouquinho do Photoshop para a gente criar esses mapas aqui. Madeirinha, o piso, mapa da água. Criar não, né? Porque a gente pegou no Google, mas eu dei umas dicas interessantes ali sobre como manipular as imagens no arquivo PSD e exportar elas com facilidade, né? Usando a automação, usando os scripts. E aí começamos a modelagem e eu parei aqui. Qual foi a última coisa que a gente fez? Foram as árvores, né? Então, chegamos aqui. E aí faltou isso aqui. Gosto muito do Sublime Text, que você pode editar multilinhas, né? Esse aqui é um editor que é interessante de aprender. Esse aqui são os modelos que faltaram fazer. Bom? Então, o coraçãozinho, o cogumelo. E aí tem que fazer o material, o VW mapa. Vocês viram que alguns objetos ali agora, por exemplo, a florzinha, ela vai precisar de um mapa, que é o olhinho dela, né? E depois hierarquia, o rig e a animação desses objetos. Como eu expliquei, alguns objetos mais complexos eu animo no Blender mesmo. Quando você tem uma hierarquia, muitos transformadores, né, muitos transforms, muitos objetos separados, eu recomendo que faça essa animação direto no Blender. Quando são animações mais simplificadas, por exemplo, tem os itens aqui do jogo e a animação dele é muito simples, é só ele girar, ficar subindo e descendo. Então isso a gente pode usar matemática, a gente pode usar scripts para fazer essas animações. Bom, quando a gente tem coisas mais sofisticadas, né, riggings mais sofisticados, muitas peças, muito movimento, eu recomendo que use a animação no Blender. Lembra que na hora da animação também, pessoal, não adianta sair usando tudo que é recurso de animação, animar, modificador. Muita coisa não vai funcionar no game, no ambiente real-time. O Unity, ele conversa, vamos dizer assim, com muitos recursos do Blender, né? Mais até do que quando você está falando do âmbito da realidade aumentada, das aplicações web. Tá? Tem mais recursos que você pode usar nessas engines tipo Unreal, Unity, né? Do que nos, por exemplo, Spark AR ou ARKit. Então, assim, o Unity interpreta muitos dados do seu arquivo do Blender, mas não é tudo. Não adianta você abrir lá e sair usando todos os recursos do programa, e muita coisa vai se perder no meio do caminho, e algumas coisas até dão erro, enfim. Então, o próximo passo aqui é a gente fazer estes modelos aqui. Vamos lá, então. E depois eu vou fazer o mapeamento, abrir os modelos e fazer a texturização, pintar a textura, né? Nessa hora é interessante também vocês terem um Photoshop. Eu vou usar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é ligar o Screencast Keys, né? Que é o meu add-on, que ele mostra todas as teclas que eu aperto aqui. Vocês vão conseguir ver aqui no canto de baixo, né? Então, o primeiro passo aqui, eu vou esconder todo mundo. Deixar o 3D cursor aqui no meio. E eu vou adicionar um cubo. Para fazer o modelo desse item do coração, você pode começar Ctrl 1. Eu adiciono uma subdivisão na geometria. E aí você dá um Ctrl A. Visual Geometry to Mesh. E aí ele já transforma tudo numa malha de ponta. É a mesma coisa, ó, eu dei um Ctrl Z aqui, mas é a mesma coisa que você clicar nesse botão aqui. Só que aqui você tem que dar um por modificador. E Ctrl A
Visual Geometry to Mesh, você pode converter tudo de uma vez. Tudo que tiver aqui, você já vai fletar. Vou usar aqui o Tab, entrar no modo de edição. Esse modelo aqui, você pode usar uma simetria, tanto no eixo X quanto no Y. Eu vou pegar só esses polígonos aqui. Pensa, né? Ctrl I, apago. E aí você aplica o modificador aqui. Generate, Mirror. Deixa ligado o XY. E aí você só precisa modelar um pedaço dele aqui. E ele já vai espelhar, né, nos dois eixos. Então, nessa hora, alguns comandos são úteis. Por exemplo, quando eu seleciono um vértice, movo ele com G, fica solto aqui. Ele no 3D aqui. Você move ele em todos os eixos, né? Se você apertar o G duas vezes, G e G, e trava. Se arrastar aqui, ele trava a posição do vértice, né? Ao longo dessa aresta. Aqui também uma outra ferramenta que é muito útil de usar são sistemas de escultura, né? Você entra aqui no Sculpt Mode, que é o Ctrl Tab. Você tem aqui barra de ferramentas, né? Aqui geralmente, ó, F, você diminui o tamanho do brush. Bom, eu não estou ainda familiarizado com esse menu, porque antes, se você estiver usando a versão anterior do Blender, estou na 4.3, né? Você vai ver que as ferramentas elas estão aqui do lado. Então, eles colocaram, parece uma barra com os ícones aqui. Mas enfim, os atalhos que eu uso mais são o F, que aumenta e diminui o pincel. E o V, ele pega esse pincel aqui, que é o Draw. O Draw, ele projeta o polígono para cima, tá? Então você dá um clique aqui, ó. O polígono pula, tá? Por enquanto eu gosto de modelar ele com polígonos acetados. Você consegue enxergar bem direitinho a posição dos vértices e tal. Às vezes você deixa ele no modo de suavização e às vezes dá uma enganada, sabe? Você não percebe tão bem onde está o polígono, o vértice. Então
procuro usar essa suavização só no final também. E usando aqui o Sculpt, né? Eu esqueci de ligar a simetria na hora de esculpir. Tem os botões da simetria aqui em cima, né? Por isso que ele tirou um pouquinho do meio, né? Depois a gente junta também, não tem problema. Então aqui eu vou usar o V, vou dar. E além do V, você tem o Shift, ele suaviza, é o Smooth. Às vezes é legal também usar o Shift para arredondar, passar a distância entre os vértices. Depois você vai clicando e subindo eles. No final, se você quiser corrigir esse meio, você pode de novo dar um Ctrl A, colapsar a malha, né? E corrigir o meio. Para você achatar a posição deles, ó, S, X, 0. Mandou todo mundo para o mesmo lugar. E aí você usa o M por distância. E cola um vértice no outro. Muito importante colar, não deixar um vértice sobreposto no outro. Aí vai dar vários erros na hora de renderizar, tá? Trazer problema. Então, e aqui eu vou colocar só mais um segmento. E também, mas ele saiu do eixo. Uma coisa, ó. SY0 M por distância. Também é útil você usar essas ferramentas dentro do modo de edição. Por exemplo, você tem aqui o Smooth. Esse loop ele está meio irregular, né? A posição dos vértices. Então você clica aqui e arrasta. Ó. Ele vai dando uma espaçada entre eles, né? Então já pega uns modelos mais simples assim para você ir treinando as ferramentas. Tenta começar por aqueles modelos de anatomia, sabe? A anatomia você vai prestar quando você estiver fazendo aquelas modelagens de personagens, tal, músculo, né? Você vai ter que prestar atenção em outros aspectos. E o ferramental você já vai ter que ter dominado, entendeu? Então você precisa, por exemplo, fazer um modelo desse aqui sem nem pensar, assim, sabe? Olho fechado. Ter e repertório de comandos, entendeu? São muitos, são infinitos comandos, macetezinhos, atalhos, entendeu? Que você tem que ir somando na sua mente, assim, pra conseguir modelar, né? É por isso que eu falo assim, não se desespera de aprender tudo em um dia, porque é mais eficiente você todo dia estudar 30 minutos, 20 minutos. Tentar buscar, mais ou menos quando você aprende outra língua. É que é engraçado, linguagem de programação e aprender línguas é bem parecido, tá? Aprender esses softwares aqui é parecido também, porque no começo você precisa adquirir um repertório de vocabulário, né, palavras, tal. E aqui é a mesma coisa. Se você se fixar a aprender 2, 3, 4 comandos todo dia, aí você vai assimilando, vai juntando isso no seu cérebro. E não adianta você achar que vai ter anotado, então você tem que ter tudo na sua cabeça, entendeu? Porque são vários comandos que você tem que ficar o tempo todo. Imagina que o modelador ele fica 8 horas por dia fazendo isso, entendeu? Você vai ter que ficar o dia inteiro fazendo isso. Você vai ter que ter todos os comandos na sua mente. Aí são centenas. Tá bom? São vários programas, muda os comandos também. Do Photoshop pro Blender, né? Não se assusta. No começo parece muita coisa, mas é aquilo. É todo dia meia horinha com cadência. Vocês vão conseguir juntar tudo isso, tá?
Começa mesmo se você quer modelar esculturas e personagens hiperrealistas. Começa por essa modelagem aqui que vai ter muito o que aprender. Tá? Legal. Então, é meio que o primeiro modelo orgânico, assim, vamos dizer. Depois das árvores, né? Próximo item aqui, ó, um cogumelo. Mesma coisa, ó. Vou nem explicar muito porque não tem muitas ferramentas novas para fazer isso aqui. Para vocês entenderem a fluência do trabalho, como que vai funcionar. Ctrl 1, subdividir, Visual Geometry Mesh. Entra aqui, já arruma os vértices dele. Shift D você já sai com outra geometria no mesmo lugar aqui. Facilita do que ir lá, criar outra, anexar uma outra, né? Você vai arrumando só os vértices com Grab, Rotate, Scale. Só movimentando, escalonando, girando. Geralmente essas geometrias que ficam ocultas eu apago. É normal em game, às vezes você atravessa a parede aqui, você vê, não tem nada ali dentro e tal. Aí você vai estar otimizando, tá? Você acha que não, mas cada otimizada que você vai dando, você vai reduzindo o número de vértices, polígonos. E isso pesa em todo o processo, tá, pessoal? Vamos supor assim, eu vou dar um exemplo tipo bem básico assim. No final a gente vai hospedar o nosso jogo na Amazon, servidor da Amazon. Muito legal, é tudo gratuito, tal. Você vai lá, configura, coloca, já vê rodando, já manda o link para todo mundo. Você dá até para o cliente fazer o projeto dele começar a funcionar, entendeu? Porém, depois que você começa a criar muito tráfego na sua aplicação, a Amazon vai começar a te cobrar, entendeu? Então, cara, pensa que cada vértice aí que tá desnecessariamente na sua malha, aí vai te custar dinheiro lá na frente, sabe? Parece que não, mas pensa tipo um jogo, assim, o StarCraft, Warcraft, né? São 10 milhões, 20 milhões de usuários todo mês entrando e jogando o dia inteiro, entendeu? Aí no final dá uma diferença hiper significativa, sabe? Então presta atenção. Aqui não é produção de 3D para animação, para vídeo, para filme. Aí já é outra pegada, entendeu? O resultado é outro. A gente está falando de jogo, mobile, real time. Até o Oculus Quest, né, o Meta Quest, ele é na verdade um celular Android. Né? Você precisa compilar a aplicação, publicar na loja, baixar no aparelho, instalar, né? E ele também tem limitação de tamanho, né? Então tudo vai contar no final. Por isso que sempre que eu percebo, né, às vezes escapa alguma coisa, mas nesses casos aqui sempre vou excluir o que não vai aparecer no jogo, tá bom? Tem uma outra ferramenta também, ó, o Verify to Sphere, aliás, 3D Max. E torna, tá vendo? O segmento tava assim, deixa redondinho, sabe? Eu não vou deixar porque é legal ele ficar meio irregular.
orgânico, né? Volta pra cá, hein? Senão selecionar. Tentando aqui. Esqueci o botão lá. Beleza. Esse mesmo. Bom, legal. Esses detalhes finos assim, isso aqui eu acho que demanda mais tempo, sabe? Ficar realizando o modelo, arrumando, deixando ele aquela curva bem certinha, tá? Outra dica, assim, tenta pelo menos uma vez na sua vida fazer uma escultura, sabe? Pegar uma massa, uma argila. No começo, principalmente para quem tá começando a mexer com esses programas de modelagem, ajuda pra caramba, tá bom? Vocês vão desenvolver muito noção de volume, tal, forma, né? Podem ver que todos esses filmes de produção de 3D envolvem muito escultura, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a modelar em 3D, a gente tem aquela tola ilusão de que é só você pegar o negócio de frente e de lado, jogar ele no 3D que ele fica 3D, entendeu? Não é verdade. Porque você precisa enxergar os volumes intermediários, né? É muito diferente. Isso você não desenvolve desenhando, você desenvolve mexendo com massa, principalmente, tá bom? É empresa de carro, assim, automóvel, antes deles começar a prototipar o automóvel no metal, eles fazem a escultura na massa várias e várias vezes, né? Eu trabalho hoje com as impressoras 3D, aquelas peças gigantes. É importante aí para o design das peças, então. Bom, o próximo item não precisa nem de muita explicação. Só nesse momento aqui que você vai subir, se eu pegar o G e puxar o vértice, você vai trazer esse vértice, né? Então você liga aqui, Proportional Editing Mode, o atalho dele é O. Eu sei porque eu nunca lembro usar ele aqui. G, Z, você puxa o topo e ele ainda dá um gradiente, né? Uma suavização na sua seleção. E nessa hora você pode usar também o Page Up, Page Down para aumentar e diminuir a raio de seleção. GZ. Ok, ó, então eu peguei todo mundo aqui. Esse. Ok? Isso aqui vai ser um item que vai ficar assim, ó, no jogo. Pequeno, né? Ele vai ocupar poucos pixels na tela. Então procura não exagerar também nos vértices aqui, para arredondar.
Perto é normal a silhueta dos modelos ter essas quinas e tal. Também tem outra coisa que a gente ganha muito, que é na criação dos mapas, né? Os mapas de normal map, que dão profundidade. Legal, mas enquanto a gente não vai trabalhar com eles aqui, vamos para os próximos itens. Vou primeiro para esse aqui, que é mais fácil. Mesma coisa, eu vou pegar um Ecosphere. Cilindro. No caso, o cilindro, eu vou deixar ele com 12 lados. Vou nem deixar 16, porque vai ser um monte de espinho aqui, e ele é bem pequenininho também. E 2 vezes eu consigo deslizar esse segmento. Na verdade, eu só estou criando esse corte para ele segurar um pouco a suavização, né, o gradiente do polígono. Porque se você tem dois polígonos muito distantes, faz um gradiente meio estranho, né? Ele fica um escuro muito grande. Então, funciona isso aqui. E aqui eu acho que não precisa nem de tanto, ó. Assim. Para duplicar essa peça, uso o Alt D, com R. Shift R repete o último comando que você fez. Pode repetir, duplicar mais alguns. Já vou usar aqui o Ctrl P para parentear. Aí quando esse objeto mover, os outros seguem ele. Duplico também com Alt D. Duas vezes, né? E aí eu posso pegar todo mundo aqui. Para não ficar todo mundo igual, tá vendo? Tudo enfileirado, você também distribui. Transform, randomize transform. Aí você só o rotate. Aqui, ó. Então ele torna bem aleatória as posições, né? Aí você corrige depois só para distribuir. O R 2 vezes ele rotaciona. O R uma vez você rotaciona perpendicular ao ângulo, né, o eixo da câmera. R 2 vezes faz ele girar ele mesmo, né?
A maioria dos programas de 3D, a rotação ela faz isso aqui, né? Eu estranhei no começo do Blender. Ele faz essa perpendicular. Depois, com muito tempo de uso, eu comecei a perceber que é mais prático mesmo. É alinhar com Alt a cena, porque aqui eu já tenho rotação pelo eixo que eu quiser, né? Dei no final aqui uma mexidinha nele aqui, ó, com o G, tá vendo? Foi só para colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui e tá flutuando, né? Lembra que como eles são objetos que estão instanciados, mexeu em um, ele vai mexer em todo mundo. Confesso que eu tirei o pivô dele um pouquinho do lugar fazendo isso, mas não tem problema. Não é uma modelagem técnica isso aqui, entendeu? Se você estivesse fazendo um pote de desodorante que o pessoal modela, né, geralmente nesses softwares como o Rhino, o SolidWorks, agora o Fusion, né, que é um programa da Autodesk, modelagem produto, assim, muito interessante. Nesses softwares você tem uma modelagem de precisão, né? Você vai ter que fazer a tampa do desodorante, a rosca, então, tudo tem que se encaixar, tudo tem que funcionar. Os programas têm até teste de dureza, resistência, né? Enfim. Não é o que a gente faz aqui. Aqui é olho. Tudo é no olho aqui. Tá? Pedida ajuda. Eu confesso pra vocês, pessoal, que no desenho animado, coisas cartoon e tal, às vezes essa coisa de retinho, perfeito, atrapalha, sabe? No desenho você deixar as coisas meio imperfeitas, meio sujas. 3D pro game funciona, né? Legal. Depois a gente vai colocar os mapas, fazer o mapeamento. Essas bolinhas aqui, uma pode ser filha da outra. Então essa aqui, Ctrl P nessa, essa Ctrl P nessa. E você pode usar o repeat também. Ó. Se eu pegar esse e esse, Shift R, você repete o último. Agora essas peças ficam uma grudadas na outra, né? Uma filha da outra. Fazer o item da bomba aqui também. Tranquilo. Espera.
um cilindro. E que esse cilindro eu vou deixar ele com 16 lados. Nada que a gente não tenha feito até aqui. Só dar uma espessura. Com ventos. Então isso aqui é um cubo com subdivisão. Você usa a suavização. O pezinho dele. Aí o que você faz aqui, ó. Sempre que você tem 4 polígonos, quer dizer que você tem 8 vértices aqui em volta, né? 4 aí você consegue, ó. E para trás. Vai criar outro segmento. Vértice que fica para dentro eu apago. Isso. Estou ligado. Para sempre de voltar para a seleção. E o atalho também é o W. Né? Volta e ele troca também o formato da seleção, né?
Mais ou menos isso aqui. Bom, eu vou deixar aqui o pezinho dele. Tenta deixar de uma maneira que você perceba o equilíbrio massa, né, do corpo dele, tá? Depois para animar a gente consegue só põe o centro dele aqui. Depois só com isso aqui a gente consegue fazer a animação. Ah, eu esqueci do mirror. Deixa eu voltar ele aqui então. Primeiro colapsa ele aqui, ó. Visual Geometry to Mesh. Seleciona todo mundo, ó. Dá um P, Lose Parts. E aí cada um vira um. Aí você pode o pivô desse aqui e cursor to select, origem to cursor, tá? E aí você consegue depois fazer a animação dele aqui. Existe também um objeto, tipo uma corda que tem atrás, né? Vou fazer também um cilindro, 12 lados mesmo. Grid Faces ele vai ligar uma face na outra. Vou fazer uma forma mais ou menos assim. Não quero perder essa circunferência. Eu vou deixar puro aqui no meio. E aí o Grid Faces um por um. Eu vou criar outro cilindro aqui.
Legal, pessoal. Ó, no final pode pegar todo mundo aqui. Tá, Ctrl J, Join. Todo mundo não, só essa corda aqui, né? E deixa o pivô dele também. Ó, apaga esse polígono dentro. Shift S. Coloca o pivô dele aqui também. E bom, temos mais um modelo aqui. Já estamos quase lá. Esse aqui, chamei ele de lesmo, ou no jogo, ia chamar de inseto, buguinho, tudo que vocês imaginarem. Mas porque eu encorajo vocês a criar um personagem de vocês. Ele é uma forma orgânica, entendeu? Ele é uma coisa, né? E eu pus uma arminha na mão dele, como eu falei pra vocês. Foca aí no lance educacional, sabe? Eu procuro não usar armas, não usar sangue, não usar explosões, entendeu? Um jogo bem neutro, assim, sabe? E aí você vai atingir um público maior, na verdade. E principalmente parte educativa e tal. Faltou também, só agora que eu vi, faltou um olho para ele. Vou usar aqui um cubo, subdivido. Usa aqui, ó, no caso o pivô dele tá todo fora de lugar, né? Vou centralizar o 3D cursor. O olhinho, ó, você dá um Ctrl A, ao transform. O pivô dele pulou aqui pro meio. E aí você usa o mirror. Você clica aqui e já aperta MIR. Chama o mirror. Em alguns momentos, ó, eu gosto de detalhes, né? Colocar essas quinas chanfradas, sabe? Uf, interessante. Vou pegar todas as peças aqui, Ctrl P, parte do corpinho dele. E
Temos todo mundo aqui. Então vamos lá, temos 3 minutos para aula. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer ainda o último personagem, depois a última parte do processo, que é colocar os materiais, fazer os PW, né, que é desembrulhar o modelo, planificar ele em 2D, e aí você vai ter a textura do modelo, é o mapa, é o JPEG, e aí esse mapa a gente pode produzir ele ou no Blender ou no Photoshop também. Vou usar bem pouquinho o Photoshop, tá? Legal, e depois fazer os movimentos, as animações, pra gente inserir tudo no Unity depois, tá? Então, eu vou deixar isso para amanhã também. Amanhã cedo a gente faz outra aula e dá mais uma arrancada aí. Mais uma vez, pessoal, vou repetir mais uma vez. Quem ainda não é aluno do portal Aprenda a Programar, tem que se inscrever, porque uma vez que você se inscreveu aqui, você vai ter acesso ao Google Classroom, atividades do Google Classroom. E aí você tem que ir seguindo esse ano, todo dia você tem que dar um passo no seu projeto, tá? Garanto para vocês, com 30 minutos, 40 minutos de estudo, vocês conseguem. O interessante aqui, todo mundo tem 1 hora por dia, tá? Tira que você não tem 1 hora por dia para estudar. Converta suas horas de videogame, YouTube, Instagram, qualquer hora de ócio aí, joguinho, entendeu? E nisso daqui. Vocês vão perceber, pessoal, quem é viciado em jogo, videogame, sabe? Vocês vão perceber que muitos de vocês gostariam de estar criando jogos, entendeu? Pego muitas crianças hoje, eu vejo eles gostam muito do Minecraft, do Roblox, mas é porque eles gostam, na verdade, de construir os ambientes, entendeu? De criar as próprias experiências. E quando você deixa uma criança ali, horas por dia, anos da vida dela, você fez ela gastar, ela desperdiçar um grande tempo, entendeu? Ela poderia já estar aprendendo ferramentas como o Blender, o Unity, são simples de aprender, tá? Basta você saber o caminho. Se você cair na internet aí nesse mar de informação, muito capaz que você se perca, entendeu? Então essa é a minha proposta, que é dar uma direção para vocês terem uma trilha de estudo. Então a gente muitas vezes se pega ali na frente do computador sem saber o que fazer, ocioso, né? Pô, você tem o Google aí na sua frente, o chat GPT, tem o mundo aí na sua frente, você não sabe o que fazer, entendeu? Então a trilha do conhecimento, o aprenda a programar, ele é para esse momento. Aí você vem aqui, você gasta meia hora aqui, você vê o que eu fiz, que eu dei um passo a mais, você faz igual, faz o seu, faz no seu estilo, entendeu? Então, pelo menos uma direção você tem aqui. E aí ao longo desse ano, o que você vai ter no final? Você vai ter o seu próprio jogo de videogame, entendeu? O Unity, ele compila a aplicação para o PlayStation, para o Nintendo Switch, até um celular BlackBerry você consegue, não tudo, né? Lógico, não, todos os recursos. Aí se você quiser, você faz uma aplicação para um celular antigo, até no Unity, tá? Então, no final do ano, o que a gente vai ter em mãos? Um jogo de aventura, um ambiente, realidade virtual, metaverso, publicado na Amazon. Tudo feito com ferramenta gratuita, etapa por etapa, código por código, modelo por modelo. E esse jogo a gente também vai integrar as últimas tecnologias do momento, que é o que? A blockchain
A gente sabe que o nosso dinheiro vai virar tudo eletrônico daqui a pouco. E aonde que ele vai estar? Vai estar na blockchain. E também a inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT tem serviços, né? Tem APIs por trás dele. Todas essas, Google, tudo eles têm APIs, né? E aí a gente consegue injetar as respostas do ChatGPT dentro do jogo, dentro da nossa programação, entendeu? Então é muito legal, a gente consegue criar um jogo super dinâmico com isso, super variado, né? Que nunca vai se repetir. Muito legal. Fora que assim, pra mim, pessoal, inteligência artificial não é só você abrir lá o ChatGPT e usar, entendeu? Porque aquilo ali qualquer usuário consegue fazer. Inteligência artificial é você saber programar aplicações. Quando você programa um game desse, você programa o inimigo te perseguindo, cara, você tá fazendo a mesma coisa que alguém que programa o carro da Tesla para andar pela rua, entendeu? Aquilo ali é um IA também, e no fundo é matemática e lógica de programação, entendeu? Então eu convido vocês a aprender inteligência artificial no nível mais profundo, usando linguagens de programação mais poderosas hoje. C Sharp. C Sharp é uma linguagem de programação, né? Uma evolução de uma linguagem de programação que veio lá de C, C++ e .NET e toda essa plataforma Microsoft, né? Virou hoje o C Sharp. Então, se você dominar essa linguagem de programação, você vai saber fazer um monte de produtos digitais, né? Por exemplo, aplicativo de celular dá para fazer com C Sharp, aplicação desktop para Windows. Provavelmente deve ter algum jeito de programar, não sei, até sites, né? Mas, por exemplo, você tem o Xamarin, que ele faz aplicações híbridas mobile, né, para iOS e Android. No Unity usa o C Sharp para fazer as aplicações de realidade virtual, para fazer os aplicativos iOS, Android, desktop, web, né, que a gente vai fazer do nosso game, esse game que vocês jogaram aí. Então, a ideia é você aprender uma linguagem de programação, porque você vai estar acima da IA. Você não vai ser usado pela IA, entendeu? Tudo que vocês estão fazendo aí com o IA de desenhar automático, respostas, alguém por trás ali está te usando para ficar ali o tempo todo pendurado no sistema, né? Despejando suas ideias e ainda gastando seu tempo e ainda vendendo a ferramenta para eles, né? Agora, quando você pega um monte de ferramenta gratuita e sabe criar as aplicações, é diferente, né? Então, esse que é o convite. O Aprenda a Programar, ele é um portal que eu já estou há 10 anos desenvolvendo essas aulas, tá? Eu atuo há 20 anos no mercado de programação, animação 3D, desenvolvimento de software. E antes, né, de ir para o online, eu também dei aula por quase 10 anos numa escola de animação 3D, né? 3D Studio Max. E eu falo para vocês, pessoal, Aprenda a Programar é a solução para você que quer realmente aprender a criar essas aplicações de ponta e produtos mais legais, na verdade, que a gente pode fazer hoje, entendeu? Fazer site, fazer aplicativo mobile. Eu até sei, já trabalhei com site, com apps. Mas eu não vejo mais graça nisso. Ficar fazendo um monte de tela de sistema, entendeu? Não é muito pra mim. Eu gosto de aplicações gráficas, visuais, animação, interatividade principalmente, tá? E hoje você saber unir a interatividade, o entretenimento e agora com a inteligência artificial e o dinheiro no final é o mais interessante, tá bom? É o que vai, vamos dizer assim, conduzir, liderar o desenvolvimento de aplicações, de software, de sites. É isso daí, é o metaverso, né? O tal do metaverso, que é na verdade o site em 3D, essa experiência muito mais profunda, muito mais imersiva de qualquer coisa, né? De um produto, de um treinamento, qualquer coisa, um evento, tá bom? Nós vamos também colocar o nosso jogo para rodar no multiplayer, então vocês vão ter sim a capacidade de criar um sistema que organize, sei lá, eventos, né? Convide pessoas, não sei. Então é isso. Então essa é a proposta. Não perde tempo, tá, pessoal? Hoje é dia 22. Eu comecei esse treinamento dia 1º de janeiro. E convidei vocês todos os dias a estudar um pouquinho, assistir um vídeo. De segunda para agora, eu dei uma arrancada de 3 horas para alinhar o conteúdo, porque eu sei que tem muita gente na praia ainda.
vai curtindo o carnaval, vai começar a estudar só depois do carnaval, entendeu? Mas eu já tô, na verdade, puxando, conduzindo vocês para dentro do site e principalmente para sair da inércia, entendeu? Essa que eu acho que é a parte mais difícil, é sair do, eu vou fazer, amanhã eu faço, nossa, que legal. Meu, instala o Blender hoje, é de graça. Pega o seu computador, instala tudo e começa pelo Google Classroom, pelo Aprenda a Programar. Tá bom? Amanhã de manhã também, por volta de umas 7 horas, eu vou aparecer aqui e a gente vai terminar esse checklist aqui de objetos e vamos modelar o que falta e animar esses assets para colocar no Unity e começar a programar o nosso jogo. Ainda tem que fazer os personagens, o personagem principal, os NPCs, né? Mas essa é a proposta, tá? Terminar o 3D, depois a gente vai para a programação. O jogo ele já está pensado, é o game que eu já mostrei para vocês, tem o link aí para vocês jogarem. E agora é com vocês, tá? Instala aí o Unity, o Blender e começa pela aula 1 e vamos embora, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula, até amanhã cedo. Valeu!